Olá pessoal, muito bom dia a todos. Já estamos no ar mais cedo, porque as coisas estão sendo transformadas. E as coisas sendo transformadas, a gente quer trazer as coisas boas mais cedo para vocês. Eu espero poder contar, somar a sua vida. Espero poder ajudar vocês, porque tudo aquilo que necessita de mudança, necessita de uma transformação. E transformação é a gente que provoca. Eu já falei isso, né? Você provoca a sua transformação, o seu milagre. Você provoca a mudança em sua vida em todos os sentidos. Basta você acreditar. Acreditando, você acreditando ou não, essa manhã maravilhosa, sua vida vai ser transformada. Muito, mas muito transformada. Transformada de tal maneira que você é impressionado, você fica impressionado. Você não vai entender. Você não vai entender. Bom dia, Robson Alarcon. Seja bem-vindo com toda a sua força, com toda a sua energia. Então, quando se provoca o milagre, sua vida muda. Quando você provoca a transformação, sua vida é transformada. Você nunca tem que esperar por ninguém, por nada. Às vezes você recebe notícias boas que podem mudar e transformar. Oi, Selma Arruda, bom dia, com alegria, tudo bem, Selma? Seja bem-vinda, tá? Muito obrigado pela tua presença também. Selma Arruda, vereadora de Goianira. Topzera, muito obrigado pela tua presença, Selma. A Selma eu conheço ela. Faço serviço muito ali para a irmã dela, para a Valquília. Tenho feito muito serviço ali na casa da mamãe dela ali, a dona Sebastiana. Então, quando você procura mudar de vida, você provoca esse milagre. Esse milagre, uma vez provocado, a sua vida vai transformar. Bom dia com alegria, tá? Então, se você tem essa aptidão de levantar de madrugada, não tem, começa a ter. Hoje é o 14º dia de 1º de janeiro. Nós estamos desde o dia 1º de janeiro, iniciando essas lives às 4h50 da manhã e vamos até às 5h50, 6 horas. Contudo que esse propósito aqui no Conexão Prosperar Sem Errar chama-se propósito DVN. DVN, D de disciplina, V de vitória e N de nova mentalidade. Serão 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Mas, para a gente falar sobre prosperidade, para a gente falar sobre casamento, sobre projetos futuros, nós estamos nesse projeto do Está Escrito. Os 40 primeiros dias desse ano, estamos voltados com a palavra de Deus para alicerçar a nossa mente, alicerçar o nosso coração, alicerçar a nossa vida. Porque não adianta você ser rico, próspero, ter poder, ter posição, mas não ter uma habilidade dentro de si, que é o seu controle emocional, o seu controle espiritual, o seu controle intelectual. Então, para que isso, você tem que ter essa sabedoria que vem do alto. Ela não é dada numa faculdade, não é dada com as pessoas que você conhece, nos cursos que você já exerceu e fez e tem sua parede cheia de diplomas. Para você ter essa habilidade, você tem que ter essa disciplina. Por isso que chamamos o propósito do DVN, disciplina, porque não é fácil levantar 4h50 da manhã e estar aqui de frente da telinha com vocês e falar sobre Deus, sobre crescimento. Não é fácil. É uma disciplina que eu trago para mim. Então, se para mim tem sido difícil, imagine para você. A não ser o Robson. O Robson trabalha à noite, né? Tamo junto aí, Robson. Ele trabalha no serviço noturno, mas tem dia que tem que descansar. Então, eu já tô aqui nesse 14º dia. Eu pensei, será fácil? Fácil uma ova. É uma disciplina louca, porque eu tenho que, depois que me organizar aqui, o que acontece? Depois que eu me organizar aqui,
eu já tenho que me organizar o meu dia. Por exemplo, saio daqui, já vou fazer meus exercícios, fazendo meus exercícios, eu já vou para a igreja, da igreja eu visito meus clientes, faço a prospecção, e ali já estou fazendo a prospecção do dia. Inclusive futuramente tem novidades, tá? Muitas novidades, o Robson sabe o que é, e eu não posso falar, mas são novidades. Então, visitas que eu estou fazendo, enfim, estou gastando a minha energia pelas pessoas. Então, se eu estou dando a minha vida pelas pessoas, para que as pessoas possam mudar a sua cabeça também, é sinal que eu estarei recebendo isso de Deus na minha vida. Porque quando se dá, se recebe. Quando você doa, você também vira um doador, você é doado. Você recebe uma doação. Uma pessoa que tira o sangue ali, que é doador de sangue, você pode ter certeza que o sangue dele vai produzindo com mais quantidade. E se ele parar de doar, ele vai dar problema para ele, a saúde. Enfim, mas nós estamos aqui falando disso, nós estamos aqui falando sobre os 40 dias da bênção, os primeiros 40 dias desse ano, do Está Escrito. Então nós iremos ali começar a ler hoje Hebreus capítulo 4, versículo 11, onde diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Cara, é muito forte. Se eu procuro entrar no repouso de Deus, se eu procuro levar a minha mentalidade, a minha alma, neste repouso a qual a gente já está lendo esses dias todos, eu procuro entrar dentro, é como se fosse de um cenário aonde Deus está. E não é fácil. Eu procuro, a palavra é tão viva e eficaz, que ela é tão penetrante, que há aqueles que desistem de estar na live por ouvir, lá vem um cara falar da palavra de Deus, um crente, um pastor, blá, 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 blá. Essa live não é para você, não. Essa live é para as pessoas que querem ser disciplinadas. Essa live é para as pessoas que querem uma mudança de mentalidade. Essa live todos os dias da manhã, às 4h50, é para você que quer mudar a sua mente. É para você que quer transformar o seu interior. Essa live aqui é para você que quer ter um encontro. Você quer se encontrar. Você tem 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 anos, 80 anos. E você aprendeu a sua vida toda como ser no mundo. Seu pai, sua mãe te ensinou uma forma. Essa live aqui é para te mostrar que nem tudo aquilo que nós aprendemos, coitado dos nossos pais, né? Que não é culpa deles, foi a forma que eles aprenderam. Que nem tudo que eles ensinaram é a maneira certa de servir a Deus. Porque as pessoas procuram muito a religiosidade, a tradição, procuram muito estudar teologia, estudar na faculdade. E Deus não é teologia. Deus não é teólogo, não. Deus é o ar que você respira. Deus é a visão que você vê. Deus é o coração que está batendo no seu peito aí, ó, sem aparelho algum, pulsando todo o sangue no seu corpo, circulando a vida dentro de você. Deus são seus olhos que enxerga, que sabe procurar um norte quando a sua vida está um furacão. Deus é a suprema sabedoria. Não adianta diploma, doutorado, bacharel. Se Deus não permitisse que você estudasse e tivesse todos os cursos aqui na cabeça, porque tudo é Deus. Há pessoas que acreditam e há pessoas que não acreditam, eu respeito. Se você não acredita, você às vezes deve acreditar numa luz,
o arquiteto do universo? Ou você acredita, não, essa vida aqui é passageira, nós estamos aqui estudando e quando eu desencarnar, eu vou reencarnar novamente? Respeito. Mas a palavra de Deus, ela fala muito forte sobre isso. Procuramos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Ou seja, se você tem exemplos de desobediência no passado, você um dia desobedeceu a Deus, desobedeceu a coisa certa e você caiu. Para que você quer cair de novo? Pensa comigo. Para que você quer cair novamente? Para que você quer andar em caminhos tortuosos novamente? Para que você insiste em ficar no erro? Sendo que você sabe que se você errar, você vai quebrar a cara. Porque você sabe que se você errar novamente, não vai dar certo. Talvez, mas é por causa do dinheiro. É por causa do valor, por causa do poder. Quem é mais poderoso e quem é mais rico? É Deus? Ou é essa praga desse mundo? Contornada em tanto poder, mesquinharia. Então eu estou te falando hoje é diferente. Hoje, 14º dia, praticamente 15 dias de janeiro. 15 dias do primeiro mês. Até quando você vai aceitar? Até quando você vai permitir, ou melhor dizendo, que a sua vontade, o seu egoísmo fala mais alto do que a vontade de Deus? Até quando? Até quando você vai permitir ser manipulado pelo sistema? Até quando você vai permitir ser manipulado pelos seus problemas? Até quando você vai permitir ser manipulado pelas mentiras? Até quando? Chega! Você não é criança mais. Você é um adulto. Você é uma joia preciosa diante de Deus. Você foi escolhido para vencer, não para sofrer. Mas se você obedecer a palavra de Deus, talvez é fácil? Não é fácil. Não é fácil obedecer. Porém, não é impossível. Não é impossível. Você obedece se você quiser. Você tem acesso à palavra de Deus com facilidade. Por enquanto ainda no Brasil, né? Porque tem outros países aí que é proibido pregar o evangelho. A China, por exemplo, lá eles matam os cristãos por pregar o evangelho. Porque é um país comunista, é um país totalmente de esquerda. Infelizmente. Mas aqui eu não estou falando de política, eu estou falando qual é a maneira, a pregação. A pregação do evangelho ainda no Brasil é liberada. Ainda. Então você tem que aproveitar essa chance. Você tem, gente, é um cronograma. Eu marquei aqui 40 dias. Iniciamos dia 1º de janeiro, vai encerrar dia 9 de fevereiro. Aí depois nós vamos passar para a segunda fase, que já não vai ter nada. Vai ter a palavra de Deus, sim. Mas vai ter uma coisa mais agressiva para você. Para você se corrigir. Porque não adianta você aprender curso de coaching, não adianta você aprender nova mentalidade, não adianta você aprender qualquer tipo de faculdade. Entenda, se você não curar seu interior, não adianta você ter N curso, você ser propriedade, você falar com autoridade e propriedade naquilo que você faz, mas dentro de você é vazio. Presta atenção, pessoal. Como que eu posso falar algo que eu não vivo? Como que eu posso falar de algo que eu fiz uma faculdade, que eu estudei anos e anos, mas eu não vivo aquilo? E o mundo está cheio de pessoas assim. O mundo está abarrotado de pessoas assim. Como que eu posso falar de um casamento abençoado, de que Deus abençoe meu casamento, que meu casamento é isso, mas meu casamento não é? Para que eu vou me enganar? Eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Vocês estão compreendendo, pegando a visão? Você tem que entender que você tem que falar o que você vive. Você não tem que falar algo, eu tenho que falar algo bonito na live, porque é algo bonito na live, senão o pessoal vai sair da live e tal. Não, aqui não. Aqui eu estou falando algo, não é que te prenda na live até às 6 horas da manhã, não.
É algo que faz você cobrar de si próprio, que você tem que mudar, que você tem que transformar a sua vida, que você que é o responsável pela mudança de vida. Não é Deus, não. Deus, ele é cooperador. Quando você permite, quando você fala assim, Deus, eu quero que isso mude a minha vida, eu quero obedecer, aí ele age. Aí ele age. Mais 50% é você, é eu. Para haver uma verdadeira mudança e transformação de vida, é eu que permito Deus agir. É eu. Não é a igreja, não é religião, não é meu pai, não é minha mãe, não é minha esposa, não é filho, não é marido, não é irmão, não é amigo, não é ninguém. É eu que permito Deus mudar minha vida. É eu. E também permito que o mal entre e destrói. Eu estava perguntando esses dias para trás, né, a pessoa, um viciado, né, e falando com ele, conversando comigo, cara, mas por que você usa droga ainda? Ah, é porque Deus permite. Eu falo, Deus desce de lá e te dá a droga e você fuma o cachimbo. Você fuma o crack. Não, mas eu que peguei. Eu falei, então é você que permite. Não põe Deus, não põe nenhum diabo nisso aí. É você que deixou, você que foi lá, pegou o cachimbo, comprou a pedra de crack, pegou o isqueiro, acendeu e fumou. É você. Mas se você olhasse aquela pedra, olhasse aquele cachimbo, assim, tomar uma decisão, um posicionamento, assim, eu não vou usar mais, pronto. Você permitiu que Deus entrasse e ele te desse força. Ele olhou para mim com o olho desse tamanho e falou, não, mas as coisas não funcionam assim. Eu falei, funciona. Para você comer, você vai lá na cozinha, pega a comida e come. Deus te dá força e energia para ir lá. Você está com sede, você vai lá, pega água e bebe. Para mentir, você inventa algo, vai lá e mente. Para atrair, você inventa alguma coisa para atrair, que é o dinheiro, uma posição, poder, e trai. Trair a confiança. Desobedecendo a palavra de Deus. Não é fácil falar somente a verdade, pessoal. Não é fácil somente tentar dar certo. Não é fácil, não é fácil. Às vezes, eu falo até de mim, às vezes eu saio um pouco daquela, eu saio um pouco, eu esquivo um pouco, é natural, é normal, eu sou ser humano, mas nem por isso eu tenho que deixar isso falar mais alto na minha vida. Eu tenho que evitar de fazer essas coisas erradas. Todo mundo evita o erro. Pratica quem quiser. Aqui está falando do repouso. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou nas suas obras, como Deus nas suas asas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então, se eu entro no repouso de Deus, eu não vou cair em desobediência, eu não vou desobedecer a palavra de Deus. Eu vou procurar me corrigir. Por mais que eu erro, tentando acertar, mas eu vou procurar me corrigir. Isso é fato. Isso é Bíblia, está aqui escrito, caramba. É uma questão de se pensar. E diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada, alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta, medula, e é apta para discernir pensamentos, intenções e coração. Existe uma força maior do que essa espada de Deus? O seu estudo, o meu estudo, não tem nem comparação com isso aqui. Os maiores estudiosos de Harvard, o maior rico, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, esses caras, cara, isso aqui é como se fosse algo tão extraordinário que nós não conseguimos entender a dimensão de Deus. A palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos pensamentos e esquadrinha o nosso coração. É o único ser que faz isso. Nem inteligência artificial, que hoje tem a tecnologia avançada, faz isso, caramba. Pensa comigo. Um ser que conhece os meus pensamentos. Esquadrinha meu coração, sabe aonde está cada mágoa, cada rancor, nervosismo, sentimento. É o único. É o único. E não existe o outro. Ah, mas tem o mal. O mal ele é proibido. Ele não conhece os pensamentos. Mas com as suas atitudes, ele deduz o que você vai fazer. E diz mais. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas
e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, caramba. Olha, preste atenção. Desde o início, nós falamos sobre posicionamento, falamos sobre o recomeço, não viva de aparência, o processo de mudança, passa para o que você tem que passar para a pessoa que você vê, ou seja, enfim, várias coisas. E olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Não há, não existe, até que me prova o contrário, não existe criatura alguma diante dele. Diante de quem? De Deus, diante do Ser Supremo. Antes, todas as coisas estão nuas, então você pode esconder o que quiser. Você pode esconder a traição, você pode esconder a verdade com a mentira, você pode esconder o suborno, você pode esconder, enfim, o assassinato, você pode esconder o vício das drogas, você pode esconder tudo, tudo. Mas diante dele, você está nu, eu estou nu, pelado. Sabe o que é isso? Expostos. Você pode... Ontem o meu cunhado falou assim, por causa do Pix, né, que ia ser monitorado pela Receita Federal, ele até brincou, rapaz, esse Pix monitorado é lasqueira. Eu falei, lasqueira. Então eu acho que vou fazer o Pix escondido, para não ser descoberto. É igual o computador no celular, cara. Você acessou a internet, todo, já sabe, os algoritmos, ela entende que você entrou ali. A internet é assim, você acessou o WhatsApp, o algoritmo já entendeu que você está nativa. Você acessou o Facebook, pronto, já vai mandar aquela cadeia de tanta coisa que você pesquisa no Instagram, no YouTube, TikTok, Kawaii, LinkedIn, todas as plataformas, porque o algoritmo já conhece você. O algoritmo, que é coisa do mundo, já te conhece. Mas ele não conhece o seu sentimento, a sua alma. E aqui tem o Ser Supremo que conhece você mais que você mesmo. Diante dele nós estamos nus. Diante deles nós não somos ninguém. Diante deles nós iremos prestar conta de tudo que nós fizemos, de tudo que fazemos, de tudo que nós somos. Aí fala assim, olha lá, Telvis, olha lá. Aquele rapaz lá, ó, tava lá passando fome na rua, ele pediu para você ajuda, você ignorou. Não é lá dar dinheiro para ele, mas vem cá, meu irmão, estende a mão para ele. Você tá com fome, vamos ali comer o salgado, vamos ali almoçar, jantar. Olha lá, irmão, era para você ter, era para você ter falado a verdade, você mentiu. Vai esperar chegar esse dia, caramba? Vocês vão esperar chegar esse dia na sua vida? Vocês estão dispostos a não entrar no repouso de Deus? Porque só vai entrar no repouso de Deus quem obedece, quem pratica a verdade. Só vai ter sossego na alma quem procurar se corrigir. Será que será que a palavra está sendo tão forte assim? Está batendo em você tão assim? Está me batendo tanto assim? É uma questão de criar vergonha na cara. Não. É muito forte. Não quero ouvir essa palavra. Então sai dessa live. Não quero ouvir. Sai da live. Essa live não é para você. Essa live é para pessoa que quer mudar. Por isso que falo o propósito do DVN. DVN, que é o nome da minha empresa. DVN, Sistema de Soluções Energéticas. DVN, D de disciplina, V de vitória, N de nova mentalidade. E olha que essa empresa minha é, ó, desde 2006. 20 anos praticamente. Fez 20 anos dia 5 de janeiro desse ano. Eu estou aqui em Goianira desde 2006. Já andei muito, já fui injustiçado muito aqui, condenado muito, levantaram muito falso testemunho sobre a minha pessoa, me envergonharam bastante, mas eu estou aqui de pé. E os que me envergonharam, ó, vazaram, sumiram. Por quê? Porque não sustentaram o que falaram. Por que não sustentaram? Porque era mentira. Então não adianta não, pessoal, não adianta. Pode mentir contra o seu nome, falar sobre você, errar contra você. Você às vezes não fez, você às vezes não fez. Se você não fez, você está tranquilo. Eu tenho minha consciência tranquila. Se eu não fiz aquilo e está me julgando, eu fico rindo da situação. Eu falei assim, pai lá vai honrar. Vai ser o tempo dele, não no meu tempo. Então vamos continuar, está acabando. São só mais 3 versículos aqui.
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É muito forte. Em tudo, Jesus foi tentado. Foi ontem, deixa eu ver se foi ontem mesmo. Não, é anteontem e ontem. Eu estava falando sobre a provocação. A provocação no deserto. Existe quando você provoca o milagre. E o milagre, quando é provocado da maneira certa, ele acontece. Nós não entendemos, não compreendemos, mas ele acontece. Mas existe a maneira que quando você está sendo tentado no deserto, que Deus permite você ser tentado no deserto, você não pode provocar a ira de Deus. E provocar a ira de Deus é aquilo, você passa pelo deserto que Deus permite, você aceita calado e só fala: Senhor, segura na minha mão e vamos, segura na minha mão. Não deixa eu cair não. Tá doendo, mas segura na minha mão, me ajuda. Aí você vai vendo as situações ficando pior e pior e você tá ali: Deus, segura na minha mão, me ajuda. Esse aí você tá passando: ó Deus, eu vou dar a volta por cima. Mas existe o deserto que a própria pessoa provoca, que não é para ela estar ali, não é para ela participar, e ela quer entrar lá dentro, e Deus fala: rapaz, não vai, mulher, calma, relaxa, sossega, você está de TPM, relaxa, você está nervosa, calma, você está nervoso, meu amor. E o cara: eu quero, porque eu quero, porque eu quero, e fica batendo a mesma tecla, batendo a mesma tecla. Você está provocando aquela ira de Deus, que Deus não quer que você entre naquele lugar, naquele ambiente. Se você tem você tinha um ambiente de frequência e esse ambiente foi trocado, foi o próprio Deus que tirou você de lá, porque Ele cuida, Ele zela da sua alma, meu irmão, minha irmã. Meu querido, entenda. Quando as pessoas afastam do seu ciclo, não se chateie com isso não. Esse é um bom sinal para você, esse é um sinal de mudança. Deus, Ele não vai pegar os dele, que é escolhido por Ele, e colocar numa cova, não. Você já tá dentro de uma cova querendo sair, Ele vai te colocar em mais leões. Pensa comigo. Você acha que Deus é burro assim, pessoal? Não é. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as situações. Tudo que você passa, que eu passo, Ele passou. Só que não, porém, nós nascemos do pecado, fruto do pecado. Pecamos no pensar, no falar, no olhar. E Ele não. Ele passou por tudo sem pecar. Então, fica mostrado, escrito, que temos condições de passar por tudo sem errar. Por mais que esforçamos a não errar, mas continuaremos errando até o fim, porque queremos mudar. Porque quando a gente quer mudar, a gente quer trocar até as amizades, as palavras. E aquelas palavras e aquelas amizades podemos ofender outras pessoas, infelizmente. Mas é normal, é natural. O Senhor Jesus teve uma ocasião que Ele entrou dentro do templo e as pessoas estavam tratando o templo como um comércio. E Ele quebrou o pau, Ele lascou o chicote, quebrou as bancas, tudinho. Aquilo foi o motivo das pessoas que estavam ali, algumas que foram curadas, algumas que creram nos milagres dele, ficar contra ele. Por quê? Porque aquelas pessoas procuravam Jesus por causa dos milagres. Aquelas pessoas procuravam o Senhor Jesus por causa de mudança. Ninguém estava ali querendo assumir a fé em Jesus. A maioria daquelas pessoas estavam ali para crescer financeiramente.
Faz sentido para você? É uma pancada isso aqui. Talvez hoje tem igrejas que pedem dízimo, ofertas, livros e etc. Tudo bem. Pedem. E com razão. Com razão. Porque os aluguéis são caros. A água, a energia, muito cara. O pastor está ali, ele sacrifica a vida dele, sacrificou a vida dele, a juventude dele, tudo dele, para estar num altar ou num palanque, conforme o rapaz falou ontem, para pregar o evangelho. Então, ou seja, ele sacrificou toda a vida dele em prol de pessoas, para pregar o evangelho. Não é mais nada do que justo a pessoa ser remunerada por isso. Eu falo para você, se isso é errado, vá lá então, viva a sua vida, sem dinheiro. Abastece seu carro sem dinheiro. Compra a comida da sua casa sem dinheiro. Paga a energia da sua casa sem dinheiro. Ou se você mora de aluguel, a água, tem a internet, um aparelho celular sem dinheiro. Vai lá, compra sem dinheiro. Porque o mundo hoje envolve todo o dinheiro e poder. Só que nós não podemos esquecer que tem um excesso. Esses dias eu estava olhando, saiu até uma matéria falando sobre os líderes do Pix na internet. O cara tá fazendo live, tarará e tererê, e começa a falar, olha irmão, você precisa fazer um Pix para mim aqui agora, porque um milagre vai acontecer, ou seja, o Pix da profecia. Aí isso é absurdo. Aí isso aí é um elefante branco. Isso é pro inglês ver. Mas tem pessoas que são ignorantes e não têm estudo, que não é que ela não quer ter o estudo, é porque ela não quer estudar, né? Ela quer julgar muitas pessoas, apontar o defeito das pessoas, mas ela está errada. Ela não tem uma mente aberta. Ela tem a mente aberta. Não, porque o fulano lá vai fazer uma profecia para mim, tem que fazer um pix para essa profecia chegar. Que isso? Aí não, filho, aí não. Jesus não cobrava nada. O Senhor Jesus não cobrava nada. Ele só cobrava a obediência do povo. Até por que a Igreja Universal faz aquele desafio e coloca... Cara, presta atenção. Existe posicionamento. Eu já não faço sacrifício como eu fazia antes. No início eu fazia. Então não é para todos. É igual você. Eu. Se nós tivéssemos desesperado, você vai procurar o pronto-socorro e pedir ajuda se você estiver doente, passando mal? Ou você vai procurar uma consulta com o médico? Me responde. Se você estiver passando mal, o início de infarto, você vai procurar uma consulta médica na hora ali, ou você vai consulta médica, mas você vai passar pelo pronto-socorro ou vai no médico, como você tem costume de todo mês, todo ano. Então entenda, compreende o que eu quero dizer para você. Existem casos e casos. Se a pessoa chega desesperada, desesperançada, com problema no casamento, com problema com a família, com problema financeiro, com problema de enfermidade, e ele está passando uma campanha muito forte, a pessoa, olha, você tem que fazer isso aqui porque Deus vai te curar. Deixa a pessoa, deixa a fé dela, é ela e Deus. Não intrometa não. Às vezes aquele propósito é para aquela pessoa, não é para você, é para aquela pessoa. Às vezes o seu é maior ainda, entende? Então existe diferença. Existe diferença de propósitos, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou te cobrando nada, estou cobrando a sua energia. Você está doando a sua vida para assistir essa live. E eu estou dando a minha energia para você de graça. Estamos trocando energia. Então existe esse propósito, existe o propósito financeiro, que às vezes a pessoa é tão apegada no dinheiro, tão apegada no carro, na casa, tão apegada na mãe, no pai, no filho, na esposa, no marido, que ela tem que se desprender, e se desprende fazendo como? Sacrificando o bem material. É normal. Jesus falou para a gente não se apegar em coisas e pessoas. E quando a gente se apega, a gente perde, pessoal. Eu quero que você compreenda. Existem sacrifícios em holocaustos, existe
libações de sacrifício, existe oferta, existe qualquer coisa na igreja. Não critique eles, não. Faz sua parte. Se você é melhor que eles, então faz sua parte. Se você está certo, faz sua parte. Para de criticar, para de... Nós tivemos uma live aqui falando sobre isso, hein? Tivemos uma live falando sobre isso há uma semana atrás. Para de ficar... Se você quer catar essa live, é só você acessar aí lá o Instagram. Todos os dias as lives são regravadas, são gravadas e eu vou postando ela. Todo dia tem uma live. São 14, hoje são 14 lives hoje. Então entenda. É um sacrifício para mim estar aqui de madrugada. Porém eu quero me disciplinar. Deixa eu. Vamos ver até onde que vai. Você tem coragem de fazer isso? Não sei. Posso te induzir a fazer isso? Não posso. Eu posso te mostrar. Faz se você quiser. Vem se você quiser. Se fez sentido para você, você vai estar aqui amanhã. Você vai estar aqui depois de amanhã. Você vai trazer mais pessoas. Você conhece pessoas que estão sofrendo. Você vai, não, a live do rapaz é boa. O cara abre o nosso mente. Então, você vai fazer isso. Caso contrário, não, gostei. Vim cá, visitei, parará. É aquela coisa, não, mas... engana. Mas eu não estou aqui para te enganar. E se eu tivesse aqui para te enganar, eu não andava de cabeça erguida nessa cidade. Eu não professava o Senhor Jesus a qual eu sirvo. Se eu tivesse aqui para te enganar, eu não assumiria o meu posto de uma decisão que eu tomei, de um posicionamento que eu tomei. Em breve vocês vão saber. Então eu estou aqui para trazer para você algo extraordinário. Esse algo extraordinário está dentro de você. Esse algo extraordinário está dentro de você, pessoal. Pessoal, preste atenção. A sua mudança está dentro de você, pessoal. A sua mudança está dentro de você. A sua transformação está dentro de você. Não está no que você faz, não. Gente, meio cabelo enjoado esse cabelo meu, hein? Nossa. A sua transformação, a sua mudança está dentro de você. Não está em mim, não. Está dentro de você. Se posiciona. Se posicione. Eu vou voltar lá atrás, que tem mais o último versículo para a gente ler. É Deuteronômio 28. Vamos lá. Eita, esse aqui é forte, hein? 27, 44. Eita. Muito forte. Olha só. O Senhor ferirá com úlceras do Egito, com tumores e com sarna, e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa a escuridão, e não prosperarás os teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Deposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Brabo, hein? Isso aqui é brabo, hein? Nó. Traição. Estou falando da traição? Falando da prosperidade, tá vendo? Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantará uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O que está acontecendo com você? Você tem trabalhado? Você tem feito coisa boa? Ou tem feito coisa ruim? Que se você tem feito coisa boa, crido no Deus grande, tentado se acertar tudinho, tranquilo, relaxa. Mas quando você engana a si, porque quando você engana as pessoas, você está se enganando, tá? Você engana as pessoas, isso aqui tudo está acontecendo contigo. Isso aqui tudo. É forte. O teu boi será morto, os teus olhos, porém, dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, não voltará a ti, e as tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e eles desfalecerão todos os dias, porém não haverá poder na tua mão. Anda desobedecendo, continua fazendo a coisa errada. Continua, olha aqui. Continua. O fruto da tua terra é todo o teu trabalho, comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias.
enlouquecerá com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não passas sarar. Desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. Cara, é muito forte. Eu não quero desobedecer a Deus, não. Eu sei que é difícil obedecer, mas eu quero procurar, eu quero em si. O Senhor te levará a ti, o teu rei, que tivesse posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás, e outros deuses de pau e pedra. Está falando de idolatria. Nada contra, mas aqui, ó. Idolatria. Idolatria não é só adorar imagens de pau e pedra, não. É adorar o filho, adorar a mãe, adorar a esposa, adorar o dinheiro, adorar o carro, adorar a casa. Isso é idolatria também. Idolatria não é só pessoas, e eu respeito, tem pessoas que cultuam, né, a Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, tudo bem. Mas idolatria também é colocar a esposa em primeiro lugar do que Deus, colocar os filhos em primeiro lugar, colocar um celular em primeiro lugar. Isso é idolatria. O dinheiro, poder, posição, isso é idolatria. E será por pasmos, por dito fábula entre todos os povos, e o Senhor te levará. Lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, tá vendo? Às vezes você tem colhido, plantado semente, se esforçado para fazer as coisas não têm nascido. Por quê? Porque colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás uva, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveira, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Presos, que é o que? O caso da mãe e do pai, que às vezes idolatra demais, nasce os filhos e quer o filho uma super proteção e tarará, não pode ser aquilo. Aí o filho vira a cabeça, vai para as drogas, lá sai de casa, viram mulheres da vida. Enfim, é um espírito que leva essas pessoas a ser assim. Mas Deus vai permitir isso acontecer, só por causa da desobediência. Todo o teu arvoredo e fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém não emprestará a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. É muito forte. É muito forte. Então continue desobedecendo a palavra de Deus. Não é só a palavra de Deus. Continue desobedecendo as coisas certas. Continue fazendo, saber que as coisas são erradas e insiste em fazer as coisas erradas, sabendo que é erradas. Por que você não pode procurar fazer as coisas certas? Olha o tanto de maldição que você está colocando para você. Às vezes hoje você já passou por esse equívoco. Hoje você está tentando se consertar, porque você já passou por essa história na sua vida. E hoje você se consertou. Hoje você está em um nível espiritual elevado. Se você estiver no espírito espiritual, num posicionamento de espírito elevado, parabéns para você. Se você não passou por isso, corrige. Escreva aí, ó. Eu corrijo minha vida para a mudança. Escreva agora. Eu corrijo a minha vida para a mudança. Não tem, eu faço isso todo dia. Todos os dias eu falo assim, eu quero me corrigir a minha vida para a mudança. Eu sou pecador, eu sou errado. Eu estou falando para você que é algo que eu vivo. Todos os dias eu me cobro, eu tenho que me corrigir para mudar. Escreva aí. Vai aí agora nos comentários, escreva. Vou me corrigir, eu quero corrigir para melhorar. Escreva. Corrigir para mudar. E vamos finalizar, né? A palavra, que agora vamos uma explicação. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Então, se eu procuro me corrigir, eu estarei confiante que alcançarei o trono de Deus. Se eu confio de fato e de verdade na resposta do Altíssimo, eu alcançarei a misericórdia. Ele perdoará os meus pecados, sarará minha carne, minha terra, irá prosperar meus caminhos. É muito forte isso. É muito forte. E lógico, e se ele achar graça de mim, eu serei ajudado no tempo dele, não no meu. Porque o tempo de Deus não faz parte da minha vida. O tempo de Deus faz parte da vida na direção dele. É muito forte isso, pessoal. E olha, eu falei esses versículos tudo. Voltamos lá para falar de desobediência e houve uma cobrança. Para mudar de vida, tenho que exigir de mim essa mudança. Tô escrevendo aqui, tá? É muito forte. Hebreus 4, 11 a 16. Então, para mudar de vida, tenho que exigir de mim essa mudança. Então, para você mudar de vida, você tem que exigir de você essa mudança. Ontem um rapaz, enquanto eu estava fazendo algumas visitas, no momento que eu estava mais assim, desocupado, já tinha visitado meus clientes, feito os orçamentos, e ontem eu fui fazer umas visitas do meu propósito futuro, e eu conversei com o cabeleireiro, ele falou assim pra mim que ele tá quase fechando o salão dele, aqui em Goiânia. E eu olhando pra ele, verificando aquilo, eu falei assim, por que tá fechando? Ah, por causa disso, daquilo. Eu falei, complicado, né? E nós estávamos falando sobre a palavra de Deus. E eu falei isso pra ele. Cara, não é fácil você tomar uma decisão de posicionar. Você pode posicionar para fazer as coisas erradas, que é mais fácil. Mas posicionar para fazer as coisas certas não é fácil. Por quê? Porque você começa a andar só de um lado e aquele lado você acostumou. Você já sabe o caminho aí da volta, subida, descida, corrida, andar, pular, tudo aquele lugar. Aí quando você vê que aquilo, já sabe que é errado. Aí você fala assim, não, eu tenho que parar de praticar o erro e passar a praticar a coisa certa. Aí você começa a exigir de você, exigir de sua cabeça essa mudança. Não é fácil. Pessoal, já deixa seu like aí no coraçãozinho, teu coraçãozinho do like aí. Aperta no coraçãozinho aí, deixa o like, 100%, compartilha a live. Não deixa só pra você não. Eu tô fazendo você a ser como eu sou. Não quero que você seja igual. Quero que você seja melhor. O que é? Não quero as coisas só pra mim. Quero que as pessoas também participem.
Não é bom você ouvir uma palavra dessa que te dá um sacode logo pela manhã? Que faz você pensar e falar assim, poxa, para mim mudar de vida, eu tenho que exigir de mim? Para muitos é doído isso aí. E como é doído? Porque o egoísmo é muito, o orgulho é demais. E não é fácil. É muito bruto, é muito tosco. Desculpa, perdão da palavra. Mas é isso. É um sacode espiritual, é um sacode. Não adianta você... Por exemplo, eu dou palestras de autoajuda. Eu dou palestra lá do todo mal. Acho que essa é uma roda já até viu. Prosperar sem errar, o Robson já viu. Mas como que a pessoa pode prosperar sem errar, sendo que ela está errando com ela? Sendo que ela não exige dela uma mudança. É isso. Então você tem que exigir de você essa mudança. Como que eu posso dar para as pessoas coisas boas se dentro de mim há coisas amargas? Não, mas eu sou uma pessoa caridosa. Tudo bem. Mas no seu íntimo mesmo. Às vezes você é uma pessoa caridosa porque você não exige de você. Igual esse cabeleireiro. Eu falei para ele. Como que ele corta o cabelo por causa do dinheiro, que tem que sobreviver, que tem que pagar aluguel, que tem que pagar isso, aquilo, tudo bem. Mas eu falei para ele, meu irmão, você gosta da profissão que você faz? Não, eu faço pelo dinheiro. Eu falei, cara, então você tá errado. O que você gosta de fazer? Não, eu gosto de ficar aqueles em casa, porque eu trabalhava com internet e tal. Cara, e te gerava, não gerava aquele tanto dinheiro que imagina, mas aqui gera mais. Eu falei, então tá. Então você tem que se readaptar. Cara, quando eu vim para Goiânia, olha pra você ter ideia, eu vou dar um pouco de informação. Até a Selma Arruda, eu já fiz serviço para Selma Arruda, lá no Triunfo, num apartamento que ela morava lá, numa casa, não sei, lembro. Pro Afonso. Foi um dos primeiros clientes que eu tive aqui na cidade. O Davi da Madeireira, o Miro, né? O Miro também. O Miro que tinha um sorvete, né? O Miro. Então, eu tive que me adaptar à cidade. Eu tive que me adaptar à população de Goiânia se eu quisesse ficar aqui. Porque eu cheguei com todo o gás, sabe? Você chegar no lugar assim, não, pai, vai arrebentar, vai dar certo e tarará. Mas a cidade não tinha aquele espírito, aquela força, aquela garra. Não tinha. Não tinha. Mas eu tive que me adaptar. Eu tive que me adaptar. E para me adaptar, eu tive que descer do salto alto, como se diz, né? Eu tive que tirar o sapato e andar descalço. Para quem entende, ou seja, eu tive que me rebaixar, eu tive que sair daquele posicionamento de sabe tudo e ser uma pessoa que não sabe nada. Por quê? Porque eu não era o melhor, eu não sou melhor que ninguém, entenda. Existia um nível de pensamento das pessoas. Porque quando eu chegava e explicava para o cliente, olha, isso aqui acontece por causa disso, eu chegava com a teoria, o cliente, eita, esse cara converte mais, acho que isso é mentira, não existe não e tal. Aí fechava o orçamento com o outro. E o outro enganava. E para ele estava de boa. Então, eu aprendi. Eu tenho informações. Sei de muitas informações. Porém, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reter essas informações e só responder o que me pergunta. Antes eu me expunha demais. Hoje não. Hoje eu sou mais observador. A pessoa às vezes fala assim, eu queria que arrumasse eu trabalho com sistema de segurança. Alarmes, portões eletrônicos, câmeras, cerca elétrica, energia solar, corretagem de imóveis, enfim, muita coisa. Mas no início, quando eu vim para cá, era só sistema de segurança eletrônica. Então, eu ia para arrumar o portão do cliente, eu olhava que tinha telefone. Não, mas você quer olhar o telefone? Não, você quer olhar. Ou seja, expunha demais. Hoje não. Hoje eu deixo o cliente, eu amadureci para isso. Hoje o cliente fala assim, é um portão, um motor. Vou lá, um motor. Ele tem interfone, às vezes está sem funcionar, a câmera está com problema, eu não falo nada. Por quê? Porque a pessoa
que está precisando do meu serviço. Ela precisa solucionar o serviço dela. E outra, como hoje o leque é muito aberto, às vezes você simpatiza comigo para arrumar o seu motor. Outros simpatizam comigo para arrumar a sua energia solar. Outros simpatizam comigo para arrumar suas câmeras. Mas há outras pessoas que você simpatiza para fazer outro serviço. Então, seja, eu tenho que me colocar no lugar, no meu lugar. Porque há pessoas, há pai de família também, que precisa trabalhar e ganhar seu dinheiro. Não é verdade? Então eu respeito o espaço. Hoje eu respeito o espaço. Eu não respeitava, eu era entrão e tal, mas eu vi que com o tempo, foi dando maturidade, minha esposa, a gente conversa muito, sabe? E ela falou, olha, não é assim não, filho. Você tá fora da casinha, nem tudo é do seu jeito. Você tem que respeitar a pessoa. E aí foi passando o tempo, um ano, hoje estou 20 anos praticamente aqui na cidade. Adotei a cidade como minha terra, minha cidade. Então hoje eu vou executar qualquer tipo de trabalho. O cliente me chama para ver algo e aquilo ali, pronto, acabou. Eu não falo assim, você tem que fazer uma revisão aqui, né, nas câmeras, né, no alarme. Não, eu tenho que deixar a pessoa. Eu preciso sim do trabalho, eu preciso sim, eu necessito do trabalho, mas por que eu tenho que deixar a pessoa? Porque eu estou pegando o exemplo do Senhor Jesus. Ele não impunha nada na pessoa, ele falava, se você desobedecer, vai acontecer isso, como eu formo ali. Mas se você obedecer, você vai ter confiança em mim, vai ter acesso ao trono da graça, vai alcançar misericórdia. Enfim, sermos ajudados no momento oportuno, eu vou te ajudar. Então hoje eu sou assim. Procuro fazer o que a pessoa pede. Eu não imponho mais o que a pessoa impunha antigamente. Eu não imponho, não sou de impor mais. Eu faço aquilo que a pessoa pede. E se tiver meu alcance, tranquilo, de boa, mato charada. Mas se não tiver no meu alcance, vamos estudar, potencializar o que tem que ser feito, para que venha haver mudança. Então, é isso que eu vim falar hoje para você. Eu sei que é difícil você aceitar. Eu cheguei muito enérgico hoje. Eu sei que é complicado você aceitar. Mas não aceite porque eu te falei, não. Não faça isso, não. Não faça isso para me agradar, não. Pensa, por que ele está falando isso hoje? Compreende por que essa palavra foi direcionada nessa live hoje. A maneira que eu fiz essa live foi direcionada hoje desse jeito. Aqui está falando o quê? Seremos ajudados em tempo oportuno, porque essa foi a oportunidade a qual Deus encontrou para te dar um sacode, para te ajudar, para me ajudar. E para mim foi um sacode, velho. Vou mentir para você não, para mim foi um sacode. Então isso, as ajudas vêm na nossa vida quando permitimos vir. Quando nós permitimos essa ajuda chegar, a ajuda chega, a ajuda aparece. Mas quando nós não permitimos, ela some, se perde. Não é fácil obedecer 100% a palavra de Deus. Porém, não é impossível. Busque obedecê-lo, nos mínimos detalhes. Não precisa você, eu vou para a igreja, eu vou fazer corrente, eu vou obedecer, vou virar o crente. Não. Sabe? Aquele momento que você se sente que vai sair por cima, de sobressair por cima de alguma coisa. Sabe aquele momento? Não se sobressai, não. Se mantém no seu lugar. Deus, Ele é testemunho que você quer mudar de vida. Tá certo? Lembrando que nós estamos todos os dias, de segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo, feriado, chuva. Não tem qualquer dia da semana. Estamos aqui a partir das 4h50 e você é meu convidado especial. Quero que você convide seus amigos, compartilhe a live. Quando você entrar, já compartilha a live com seus amigos, com seus parentes. Já vem preparado, porque cada dia é um dia de novo, renovo, uma coisa nova. Estamos aqui todos os dias a partir das 4h50 da manhã, vamos até as 5h50, 6 horas, na conexão Prosperar Sem Errar, com o propósito DVN, que são 365 de disciplina, 274 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Então vamos lá, se ajeite agora,
Posiciona seu corpo. Vamos fazer um reboot. Vamos fazer uma concentração rápida para que o seu dia venha ser mais abençoado, o seu psicológico venha ser mais aflorado. Você vai ter discernimento na sua vida, tá? Respira fundo e feche seus olhos. Isso. Feche os seus olhos agora. Desconcentra de tudo que está em sua volta e só ouça minha voz. Mentalize aqueles momentos que você teve, aqueles momentos únicos que você teve de consertar algo no passado e você não consertou. Mentalize aquele momento, se você pudesse voltar lá e contornar essa situação. Um casamento mal sucedido, um negócio mal planejado, um projeto mal feito, um orçamento mal dado. Aquela vez que você trabalhava para uma empresa e essa empresa te demitiu por um vacilo seu. Mentalize aquele dia que te deixou para baixo, que você ficou para baixo. Mentalize aquela escuridão de vida que você tinha. O momento que você mentiu para crescer, para alcançar algo. Se você pudesse voltar lá atrás e pudesse desmentir, pudesse tomar uma outra atitude, você faria isso, mas você não pode porque já passou. Mentalize aquele momento de angústia que você teve. Mentalize aquele momento de angústia com a família que você teve, um momento que você inflamou, cheio de ignorância e arrogância e falou palavras que machucou, que doeu, que às vezes fez até a pessoa ficar chateada, nervosa contigo e nem tem mais amizade contigo. Mentalize aquele momento, se você pudesse voltar lá atrás e pudesse contornar essa situação. Mentalize isso. E segundos de silêncio. Agora mentalize uma luz do céu, indo neste defeito, neste problema a qual você passou, e essa luz iluminando aquele momento. Por mais que você fez o erro, você praticou o erro, você mentiu, você traiu, você roubou, matou, estuprou, você fez falso testemunho, fofoca, eu não sei. Mas mentaliza que essa luz, nesse exato momento, apaga tudo isso da sua vida. E com esta vinda nessa live, é uma oportunidade de você fazer tudo diferente. Deus está dando uma oportunidade para você de fazer tudo diferente. Então, mentaliza essa diferença. Volta lá atrás. Deus permite que você volte com o seu pensamento lá atrás. E não é você que está mudando a história. Você está permitindo Deus pegar na sua mão e fazer o certo. Isso. Volte lá atrás. E permita Deus corrigir os seus defeitos. Ouça a voz de Deus. Se esforce para obedecer. Ó Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, eu te agradeço por mais um dia na tua presença. Te agradeço por mais um dia nesta live, nessa transmissão extraordinária. Que o Senhor esteja com esta pessoa, meu Pai. Consagra os pensamentos, o olhar, o falar, consagra o ouvir, o enxergar, o agir, o subconsciente. Consagra a vida desta pessoa. Consagra, Senhor, o ciclo de amizades que ela tem. Consagra o ciclo, meu Deus, da família, dos amigos, dos vizinhos. E que ele seja livre de tudo aquilo que perturba esse mundo, aquilo que quer trazer a maldade para o coração dela. Seja quebrado todas as forças do mal. Que o Senhor protege ela, que o Senhor dê força para ela. Às vezes ela está caída, que o Senhor levante. Ou às vezes ela está fraca, que o Senhor fortalece. Abençoe esse dia, abençoe essa semana, abençoe tudo que ela for fazer, todos os seus projetos, todas as suas decisões, o seu posicionamento. Que o Senhor seja com ela em tudo que ela for fazer. Pois eu entrego a vida dela, a minha vida, as nossas vidas, tendo a certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus, entregamos em tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Pois bem, pessoal, tenho certeza que a sua vida já mudou. Tenho certeza que a sua vida já transformou e que você permitiu essa mudança acontecer. Por quê? Porque você ficou comigo nessa live hoje.
Você permitiu que a palavra entrasse dentro de você e te dá a oportunidade de mudança. E quem permite isso é você. Para que Deus possa agir na sua vida, você tem que permitir Ele mudar a sua vida. Você pode provocar um milagre, não provoque a ira de Deus. Mas provoque o milagre se posicionando para ver mudança na sua vida. Fazendo isso, a sua vida não será mais a mesma. Sua vida será transformada, tá bom? E não esqueça, pessoal, estaremos aqui amanhã novamente, às 4h50, até às 5h50 da manhã. Lembre-se, prosperar sem errar é uma opção de vida. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã, às 4h50 da manhã. Tchau, tchau.